Se você é torcedor do Flamengo, eu preciso que você faça uma coisa agora. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário, porque o que eu vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga os bastidores do Mengão. É uma informação quente, exclusiva e que já está causando arrepios dentro da Gávea. Preste muita atenção, porque o que está acontecendo pode explodir como uma bomba a qualquer momento. E eu já começo com a pergunta que não quer calar. Por que Pedro, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, foi colocado no banco contra o Corinthians em um jogo tão decisivo? Será que houve algo além do que foi divulgado oficialmente? Ou será que estamos diante de uma movimentação interna que vai muito além do simples descanso do jogador? A verdade é que os bastidores do Flamengo nunca são calmos. Há sempre algo acontecendo, sempre uma tensão no ar, sempre uma guerra de interesses que o torcedor só descobre quando a situação já está prestes a explodir. E a decisão de Filipe Luís de deixar Pedro fora da última partida gerou rumores pesados dentro do clube. Alguns acreditam que se tratou apenas de uma estratégia para preservar o jogador, mas outros garantem que a situação é mais complexa e envolve disputas internas, conversas de bastidores e até a sombra de possíveis reforços que podem chegar para mudar totalmente o ataque do Mengão. O ponto é que, após dias de silêncio, a informação que chegou é clara. Pedro deve voltar ao time titular contra o Cruzeiro, no Maracanã, em uma partida que foi tratada internamente como uma verdadeira final. Não é apenas mais um jogo, é um confronto que pode definir o rumo do Brasileirão. Se o Flamengo vencer, abre uma vantagem crucial. Se tropeçar, vê o Cruzeiro encostar perigosamente. Filipe Luís sabe disso e decidiu que era hora de colocar Pedro de volta no centro das atenções. Mas a pergunta continua: será que o atacante está mesmo confortável com tudo o que está acontecendo nos bastidores? E é aqui que a história começa a ganhar contornos ainda mais explosivos. Porque a ausência de Pedro contra o Corinthians foi apenas a ponta do iceberg. Segundo informações de dentro do clube, houve reuniões acaloradas entre membros da comissão técnica e a diretoria sobre como gerir o elenco nessa reta final. Filipe Luís, que está em processo de renovação com o Flamengo, teria exigido total autonomia para tomar decisões sem interferência externa. A diretoria, por sua vez, teme que qualquer desgaste com jogadores do peso de Pedro possa respingar no vestiário e, consequentemente, no desempenho em campo. Estamos falando de uma disputa de poder que ninguém ousa admitir publicamente, mas que já deixou marcas visíveis. E se isso não bastasse, prepare-se, porque a partir de agora eu vou trazer o tempero que faltava nessa história: a possibilidade de um reforço que pode mudar tudo no Flamengo. É isso mesmo ponto nos corredores da Gávea. O nome de John Arias começou a circular com força. O colombiano, ex-fluminense e atualmente no Wolverhampton, voltou a ser pauta interna. E não pense que é apenas especulação vazia de mercado. Fontes ligadas ao Flamengo garantem que o presidente BAP, o diretor José Botto e até o técnico Filipe Luís já teriam dado sinal verde para avançar nessa possibilidade. O movimento não é isolado, faz parte de um planejamento maior, que mira a próxima temporada e busca reforçar o elenco com nomes capazes de mudar o patamar da equipe. O objetivo é claro e ambicioso: encontrar uma peça que não apenas divida o protagonismo ofensivo, mas que também ofereça alternativas quando Arrascaeta não estiver disponível. E é justamente esse detalhe que torna o cenário ainda mais delicado. Porque quando se fala em substituir o uruguaio em momentos decisivos, estamos falando de mexer em um dos pilares do Flamengo atual, em uma das figuras mais queridas e respeitadas pela torcida. Isso, naturalmente, gera reações internas. Agora imagine só a cena: Pedro, finalmente de volta ao time titular, buscando provar que ainda é indispensável, mas ao mesmo tempo convivendo com a sombra de John Arias como possível reforço para a próxima temporada. Essa dualidade pode mexer profundamente com o emocional do elenco. Quem garante que o desconforto recente de Pedro não tem relação direta com esse tipo de movimentação? Quem garante que ele não se sente pressionado, sabendo que o clube já analisa nomes que podem ocupar um espaço de protagonismo que hoje é dele? Esse tipo de detalhe, torcedor, é justamente o que nunca chega ao público de forma transparente, mas é o que realmente molda os bastidores de um gigante como o Flamengo. São movimentos silenciosos, tratados em reuniões fechadas, mas que têm o poder de desestabilizar um grupo inteiro em plena reta final de campeonato. E é nesse ambiente de tensão que o time precisa manter a cabeça fria para disputar título no Brasileirão e uma vaga na final da Libertadores. A polêmica ganha ainda mais peso quando olhamos para o desempenho recente de John Arias na Inglaterra. Apesar de ter afirmado publicamente que está feliz na Premier League, a verdade é que seu início no Wolverhampton está longe do ideal. Em 7 partidas, o colombiano não marcou gols, não deu assistências e ainda não conseguiu mostrar a explosão que o consagrou no Fluminense. Para muitos críticos ingleses, ele ainda não justificou a aposta do clube.
E é exatamente esse contexto que acende o radar do Flamengo. A diretoria enxerga uma oportunidade de mercado, trazer um jogador com qualidade comprovada no futebol brasileiro, mas que atravessa um momento de baixa na Europa. Um cenário perfeito para convencer o atleta de que voltar ao Brasil, vestir a camisa do maior clube do país e disputar títulos pode ser a decisão mais inteligente da carreira. Mas aqui vem o ponto mais provocativo dessa história. Será que o Flamengo vê Arias apenas como reforço de luxo ou já como um substituto natural de Arrascaeta? Porque, se for essa segunda hipótese, estamos falando de algo muito maior. Estamos falando de uma mudança de ciclo, de um movimento estratégico que pode redefinir toda a hierarquia dentro do elenco rubro-negro. E isso, é claro, não passa despercebido pelos jogadores. Pedro, Arrascaeta, todos eles sabem que a chegada de um atleta desse nível mexe diretamente no status de cada um. A competição interna aumenta, a margem de erro diminui e a pressão psicológica se intensifica. É como se cada partida passasse a ser um teste não apenas diante da torcida, mas também diante da própria diretoria. Enquanto isso, Filipe Luís mantém o discurso público da cautela, da preservação dos jogadores e do foco no coletivo. Mas quem acompanha de perto garante, o treinador tem um projeto ousado em mente. Ele não está no Flamengo apenas para administrar o elenco. Ele quer deixar sua marca, quer entrar para a história como o técnico que renovou o ciclo vitorioso do Mengão. E, para isso, não hesitará em tomar decisões duras, que podem desagradar nomes importantes do elenco. A volta de Pedro como titular contra o Cruzeiro pode ser vista, sim, como uma resposta ao clamor da torcida. Mas não se engane, também é uma jogada política. Filipe Luís precisa manter o grupo unido e mostrar que confia no atacante, ao mesmo tempo em que não fecha portas para os reforços que estão sendo analisados. Ele sabe que qualquer deslize pode transformar apoio em crise instantânea. O grande problema é que o Flamengo não vive apenas de discursos ou articulações políticas. O Flamengo vive de resultados. E o duelo contra o Cruzeiro é tratado internamente como um divisor de águas. A declaração inflamável de Arrascaeta, chamando o jogo de guerra, traduz exatamente o clima que domina os bastidores. Para os jogadores, perder não é uma opção. Para a diretoria, vencer é obrigação. E para Filipe Luís, esse jogo é uma prova de fogo que pode definir, inclusive, sua renovação contratual. E aqui fica a grande reflexão. Se o Flamengo vencer e Pedro for protagonista, o atacante ganhará força para cobrar mais espaço, mais confiança e até maior influência nos bastidores. Mas se não corresponder, os rumores de que Arias ou até mesmo outro atacante de peso pode chegar só vão crescer. É o jogo dentro do jogo, a guerra invisível que só agora começa a ser revelada. E é por isso que eu digo, o que está acontecendo agora nos bastidores do Mengão é único, é explosivo e precisa ser acompanhado de perto. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Você acabou de ter acesso a informações que ninguém mais tem. E lembre-se, aqui você sempre vai estar um passo à frente, sabendo o que realmente está acontecendo no coração do Flamengo.